Coringa 2 vai mesmo acontecer? Pois é, gente, tá rolando aí na internet uma notícia a respeito de uma possível continuação do Coringa feito por Joaquim Fênix, hein? E essa notícia já tá rolando desde novembro de 2019. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí, então roda a vinheta e bora pro vídeo. Salve, gente, Márcio aqui do Antessala Cinema e Vídeo, e hoje a gente vai falar do possível continuação do filme do Coringa, hein? Olha que interessante. E a pergunta que não quer calar é, vai ter mesmo essa continuação, já que tem notícia que fala que vai, depois não vai mais, depois volta aí, depois volta a não ir mais. E o que eu já vou dizer pra vocês é que tudo que eu pesquisei leva a crer que sim, gente, que vai ter a continuação do filme do Coringa, hein? O site ScreenRant.com noticiou ainda em novembro de 2019 que a DC já estaria desenvolvendo a continuação do filme do Coringa, que aliás foi um tremendo estouro de bilheteria. Só pra gente ter ideia, esse primeiro Coringa custou aí em torno de 62 milhões de dólares, ou seja, uma fração do que geralmente as adaptações de quadrinhos custam no cinema. E em contrapartida faturou uma bilheteria superior, passando de 1 bilhão de dólares. O lucro desse filme, inclusive, é impressionante, como vocês podem ver, né? Faturou 17 vezes o seu custo. E agora cogita-se que o cachê de Joaquim Fênix para retornar em Coringa 2 já estaria só o cachê dele na casa dos 50 milhões de dólares. O fato é que essa notícia lá de novembro de 2019 do site ScreenRant.com já apontava para essa sequência que juntava Joaquim Fênix, que trazia Joaquim Fênix como o Coringa de novo. A direção deverá continuar a cargo de Todd Phillips e, segundo o site, teve um momento em que a Warner Brothers desconfiou da viabilidade comercial do Coringa, tanto que decidiram dividir os custos da produção e lucros com cofinanciadores, no caso do filme ter dificuldade nas bilheterias. A questão é que, como a gente viu, Coringa foi um tremendo sucesso, quebrando recordes à torta e direito, chegando à margem e passando de 1 bilhão de dólares. A diferença desse filme do Coringa para outras adaptações em que a gente vê o vilão aparecendo no cinema, está no fato de que o Coringa foi o objeto central dessa história. Apesar de a gente ver o jovem Bruce aparecendo como um possível referência ao seu futuro, em que ele vai se tornar o Batman, o foco da história foi em mostrar a descida de Arthur Fleck até a loucura. E para nossa alegria, desde 2019, tanto Fênix quanto Phillips já tinham dito publicamente que estavam dispostos a fazer uma sequência se a ideia certa viesse à mente. Nessa mesma linha, o site Hollywood Reporter já tinha noticiado no dia 7 de outubro que o diretor Todd Phillips teria se dirigido ao escritório do presidente da Warner, o então Toby Emmerich, impulsionado pelos 96 milhões do filme no final de semana de estreia, hein, gente? Fontes já teriam dito lá atrás, ao site do Hollywood Reporter, que ele propôs uma ideia enorme. E essa ideia seria os direitos de desenvolver um portfólio de histórias de origem dos personagens da DC. Agora, olha só que legal isso, gente. A proposta dele é mostrar histórias de origem dos personagens da DC. O interessante disso é que a gente está acostumado a ver histórias de heróis, mas na perspectiva de Phillips, ele menciona personagens da DC. Então, isso aí abre um arco para ser explorado. A gente passa a ter história também de vilões sendo contada nos filmes, o que eu particularmente acho legal pra caramba. Porque quando você define de cara o herói e o vilão do filme, como geralmente acontece nos filmes cujo foco é o herói, a plateia meio que fica contra os vilões, que são sempre pintados como malvados. Mas quando você tem a oportunidade de assistir a história do nascimento de um vilão, não quer dizer que a gente vai concordar com as coisas que o vilão vai fazer, mas a gente passa a entender um pouco mais o funcionamento da mente do criminoso. E na minha opinião, isso enriquece demais a história. Assistir um filme de heróis com um vilão cuja história de nascimento já foi retratada em outro filme traz muito mais elementos para a história do que seguir aquela receita tradicional. E além disso, fazer isso segue a receita de sucesso da Marvel de criar um universo expandido a partir da ligação das histórias dos seus diversos filmes. A experiência da história do filme fica ampliada, criando uma ansiedade no público para continuar aquela mesma história no próximo filme. Mas eu quero saber o que você acha disso. Me conta aí nos comentários. Você gostaria de ver histórias de vilões sendo retratadas como a gente viu o Coringa aparecendo aí no cinema? Uma possível continuação do Coringa seria uma forma da Warner continuar a história do vilão e ainda fazer uma boa grana. Afinal, Coringa marca o 4º título da DC a ultrapassar a marca de 1 bilhão de dólares, seguindo os passos de Aquaman de 2018, The Dark Knight Rises de 2012 e Dark Knight de 2008. Mas seu orçamento de 60 milhões é menor do que esses filmes que eu listei agora. Então é quase certo gerar lucro de mais de 500 milhões em uma possível continuação. O sucesso da bilheteria de Coringa foi grande demais e isso já mostra para a Warner que se ela fizer um novo investimento em um Coringa 2, pode ser que ela ganhe ainda
bastante dinheiro. Na época do lançamento do filme, as projeções de bilheteria indicavam que o filme quebraria o recorde de estreia de Venom em outubro. A questão é que o filme foi bem além disso e acabou por se tornar o 43º filme de maior bilheteria de todos os tempos. O Coringa passou o Cavaleiro das Trevas, um sucesso de bilheteria que foi tão grande que vendeu 2 milhões de ingressos a mais do que Vingadores Guerra Infinita, hein? Não sei se vocês sabiam disso. Olha a loucura. Por causa do seu pequeno orçamento, o Coringa se tornou o filme de quadrinhos mais lucrativo de todos os tempos. Então, motivos financeiros para uma continuação não faltam. E a história para a continuação também não é difícil imaginar. No primeiro filme, a gente viu que o Phillips brincou com a ideia das origens do Bruce Wayne. Uma carta escrita pela mãe de Arthur Fleck, o Coringa dá a entender que os dois são meio irmãos e que o Thomas Wayne queria abafar o caso. Inclusive, eu não sei se vocês chegaram a ver isso, mas andou rolando na internet fotos de Willem Dafoe como Coringa. O ator, ao que tudo indica, está muito afim de estrelar o papel de Coringa nas telonas. Tanto que ele teria tido uma ideia interessante para um possível Coringa 2. Em uma entrevista ao site GQ Magazine, Willem Dafoe teria compartilhado sua ideia para um potencial Coringa 2. E essa ideia seria capaz de acalmar a legião de fãs que esperam ver ele atuando como próximo Coringa. Após perguntas sobre se ele estaria ou não interpretando o personagem do Coringa, o Dafoe disse que adoraria um dia, e até teve a ideia, de Arthur e Joaquin Phoenix estar em desacordo com um potencial Coringa falso ou imitador. Olha isso, gente, que interessante. Dafoe poderia ser um tipo de imitador do Coringa de Joaquin Phoenix. Dafoe teria dito exatamente o seguinte: há algo interessante sobre como se houvesse um impostor do Coringa. Portanto, seria possível não criar um duelo entre os Coringas, mas alguém que diz ser o Coringa e que na verdade não é o Coringa, mas um imitador. E isso meio que abre a possibilidade de uma história interessante, especialmente se você tivesse o Coringa de Joaquin Phoenix e então se você tivesse alguém que estava imitando o que ele fez. Gente, olha só que ideia genial essa. Já pensou a gente ter no mesmo filme dois Coringas? O de Joaquin Phoenix com o Coringa original e também o imitador feito pelo Dafoe? Ia ser doideira demais isso. E se você gosta dessa ideia, já vai soltando um like aí e me falando nos comentários se uma continuação nessa linha iria agradar você, hein? Agora, o fato interessante é o seguinte: sabe por que essa ideia funciona? Essa ideia funciona porque, embora ela não seja o que a grande parte dos fãs está esperando, no sentido de ver Willem Dafoe como o Coringa original, ainda assim ela não deixa de realizar esse sonho de ver o Dafoe atuando como um Coringa. Ainda que seja uma imitação do original, ele é um Coringa. Não só ter ele atuando ao lado do Joaquin Phoenix permite que o Joaquin Phoenix continue interpretando o seu amado personagem, mas dá para Dafoe também um papel substancial que compensa exclusivamente o elenco de fãs que está louco para ver ele como Coringa. Uma possibilidade interessante para essa história, inclusive, em Coringa 2, poderia ser ver o próprio Dafoe disfarçado de psicólogo ou psiquiatra de Arthur no Asilo Arkham, provando ser útil para fazer Arthur gerenciar sua saúde mental, enquanto secretamente usava os seus estudos para replicar perfeitamente a personalidade do Coringa. Olha só isso, gente, que doideira. O próprio Homem-Aranha No Way Home é prova suficiente de que Dafoe é perfeitamente capaz dessa manobra, hein? Um grande ponto de louvor para sua performance nesse filme do Homem-Aranha é como ele conseguiu capturar a dualidade Norman Osborn e o Duende Verde, fazendo uma transição perfeita de um homem imperfeito, mas decente, dominado pelo orgulho e ambição, para um assassino meio sádico e cacarejante. A gente não tem razão nenhuma para desacreditar que o Dafoe não poderia fazer isso de novo em Coringa 2. E ver ele atuar de maneira icônica ao lado de um outro vilão feito por Joaquin Phoenix, que seria no caso o Coringa, igualmente icônico, ou seja, a gente teria dois vilões icônicos, seria um espetáculo enorme para ser visto. Também seria um crossover perfeito entre Marvel e DC de maneira disfarçada. Sinceramente, gente, me conta aí nos comentários se você não acha que essa ideia seria uma ideia interessante de explodir as bilheterias. A questão é que, por enquanto, não está oficializado que a gente vai ter Coringa 2 e nem tem indicações de que Dafoe interpretará o Coringa em um futuro próximo. Ainda assim, se a sequência acontecer e não houver outra maneira dele ser escalado para atuar como o Coringa original, esse argumento de ele atuar como um imitador ia ser perfeito para a gente manter Joaquin Phoenix no papel e ainda ter Dafoe também como um Coringa. E eu acredito mesmo que essa seria a oportunidade de a gente ver Dafoe como Coringa, porque tá rolando uns rumores de que Barry Keoghan será o Coringa no universo Batman de Robert Pattinson. Então aqui, gente, não tem espaço para Dafoe. A única maneira dele aparecer teria que ser nesse filme do Coringa mesmo. Mas mesmo depois de ter falado tudo isso, ainda vai ficar uma questão aqui. A gente vai ou não vai ter esse
Coringa 2? O site multiversonoticias.com.br noticiou que um possível roteiro do Coringa 2 já estaria ganhando força e prossegue numa linha dizendo que Joaquim Fênix estaria de volta ao papel principal. Segundo o site, a principal história do segundo filme seria abordar as consequências da cidade devastada pela onda Coringa, bem como o início do Império do Caos criado pelo personagem título, o que o levaria diretamente ao encontro do Batman. Não sei bem se eu concordo com uma sequência nessa linha e vou explicar por que eu não concordo muito com a sequência nesse sentido. Primeiro porque a linha do tempo do Bruce Wayne é diferente da linha do tempo desse Coringa. A gente viu que o Wayne era criança ainda. Então até ele se tornar o Batman, esse Coringa já vai estar velho demais. E agora eu tenho aqui uma teoria que eu vou trazer no próximo vídeo analisando esse filme do Coringa, no qual pode ser que tudo que a gente tenha visto naquele filme tenha sido uma fantasia da mente doentia do Arthur. Quem sabe? Talvez se explorar alguma coisa nesse sentido ficaria muito mais interessante. E ainda sobre o Coringa 2, o site legendado dc.com.br noticiou que a agenda de Joaquim Fênix já teria espaço para início das filmagens e que o filme viria a ser iniciado as filmagens em 2023. Será? Segundo o site, a continuação do filme Coringa teria ganhado sinal verde da Warner Brothers no final do ano passado, conforme revelação do insider Daniel Hickman. E eu não sei se vocês conhecem o Daniel, mas ele está sempre dando notícias de primeira mão sobre filmes. Inclusive, ele já tinha contado, antes do Homem-Aranha No Way Home, que a gente ia ter os 3 Homem-Aranha no filme. Então, se ele falou que a gente vai ter continuação, a chance é de 99,9% de acontecer mesmo. E devido a essa notícia, eu resolvi dar uma investigada no Twitter dele para ver se tinha mesmo essa confirmação. E não, gente, eu não achei uma confirmação expressa no Twitter dele. O que eu achei foi um Twitter onde ele remete para um site que é chamado heroichollywood.com, e o que esse site nos traz é uma notícia um pouco diferente dessa que a gente viu, que eu citei agora mesmo. O site nos informa que em novembro de 19, The Hollywood Reporter informou exclusivamente que Coringa 2 estava oficialmente em andamento, com Fênix e Phillips voltando aos seus papéis, sendo o Phillips o diretor. Desde então não teve atualizações sobre a sequência, incluindo quando o projeto começaria a ser filmado, e de lá para cá as notícias oscilaram, ora confirmando e ora negando. O fato é que, segundo o site, uma fonte interna confirmou que Warner Brothers recebeu oficialmente o primeiro rascunho do roteiro do filme, que deve ser começado a filmar lá por volta de 2023, provavelmente na primeira metade de 2023. Então olha só, gente, parece realmente que as filmagens começam em 2023. O indício aí é forte que a gente realmente vai ter Coringa 2. E o que a gente tem por enquanto é isso, uma grande possibilidade, que é o que tudo indica, vai se tornar realidade. Lembrando que essa última notícia do site heroichollywood.com é de 29 de janeiro de 2022, então é notícia recente. Eu, sinceramente, aposto na continuidade do Coringa. E agora te faço a seguinte pergunta. E você, na sua opinião, vem Coringa 2 ou não vem? Você quer assistir uma continuação do Coringa 2? Qual seria a melhor história para você? Continuar de onde a gente parou o primeiro filme ou seguir uma linha com um Coringa imitador interpretado por Defoe? Me conta aí nos comentários. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já vai deixando seu like aí, compartilhe o vídeo para mais pessoas entrarem nessa discussão, hein? No mais, valeu pela sua audiência, um grande abraço e até a próxima.